Glória a Deus. Capítulo 5, segundo Reis. Segundo livro de Reis. Se você encontrar, dá glória a Deus aí. Amém. Segundo livro de Reis. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Diz assim, a partir do verso 9 nós vamos ler. Amém. O capítulo 5 trata da história de Naamã. Fala a respeito de Naamã. Amém. O general assírio que era leproso. Amém. Mas eu quero trazer uma palavra para você a partir do momento que ele chega na porta da casa de Eliseu. Amém. Diz assim o verso 9: Veio, pois, Naamã com seus cavalos e com o seu carro e parou à porta da casa de... O que está escrito aí na tua Bíblia? Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: Vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará e ficarás o quê? Purificado. Porém Naamã se indignou e se foi dizendo: Eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, por-se-á em pé, e invocará o nome do Senhor, seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Não são, porventura, Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi com indignação. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram e disseram: Meu pai, se o profeta te dissera alguma coisa, alguma grande coisa, porventura não a farias? Quanto mais dizendo-te ele: lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne de um menino e ficou purificado. Então voltou o homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e veio e pôs-se diante dele e disse: Eis que tenho conhecido que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, te peço que tomes uma bênção do teu servo. Porém ele disse: Vive o Senhor, em cuja presença estou, que a não tomarei, e estou com ele para que a tomasse. Mas ele recusou, e disse Naamã: Seja assim, contudo, dei-se a este teu servo uma carga de terra de um jugo de mulas, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Nisso, perdoe o Senhor a teu servo, quando meu senhor entra na casa de Rimom para lhe adorar, e ele se encosta na minha mão, e eu também me tenha de encurvar na casa de Rimom, quando assim me encurvar na casa de Rimom, nisso perdoe o Senhor a teu servo. E ele lhe disse: Vai em paz. Só até essa primeira frase do versículo 19. Fecha os teus olhos, Pai. Nós te louvamos e te agradecemos, porque o Senhor nos trouxe aqui, meu Deus, para nos alimentar da tua palavra e transformar as nossas vidas através dela. Nós decidimos agora nos submeter a essa palavra e nos colocamos, ó Deus, à tua disposição, para que o Senhor entre no mais íntimo do nosso coração e mexa em todas as nossas estruturas, ó Pai, e transforme as nossas vidas, meu Deus. Porque o que nós desejamos é que o teu nome seja exaltado e glorificado nas nossas vidas e através das nossas vidas, Senhor.
Então confronta-nos com a tua verdade, Senhor Deus. E no nome de Jesus faz cair por terra tudo aquilo que em nós há que não é teu, Senhor. No nome de Jesus Cristo, ó Pai. E que o Senhor cresça em nome de Jesus, ó Deus. E que o nosso eu diminua cada vez mais no nome de Jesus. Se revela para nós, conforme a necessidade de cada um de nós, Senhor. No nome de Jesus. Amém e amém. Amém, amados. Glória a Deus. Naamã, ele era um general assírio que era leproso, né? Todo mundo conhece essa história. Muitas pessoas que nunca leram a Bíblia sabem dessa história. E a Bíblia, né, fala a respeito de que ele tinha uma menina que era escrava na sua casa, que era israelita. E foi ela que deu notícia a Naamã a respeito de Eliseu, a respeito do profeta, a respeito do homem de Deus. Foi ela que falou para a esposa de Naamã que havia um Deus em Israel que podia curar ele daquela situação em que ele estava. Amém? E para resumir a história, ele conversou com o seu rei escreveu cartas, enviou ele até o rei de Israel, e ali o profeta Eliseu ficou sabendo que ele estava com o rei, então pediu para ele ir até a casa dele, que ele saberia, se ele fosse, ele saberia que havia Deus em Israel. Amém? Então a primeira coisa que eu quero te dar nessa palavra aqui quando ele manda o recado pedindo para ele ir até a sua casa, talvez ele esperasse que o Naamã não fosse. Talvez ele pensasse assim, não o Eliseu. Talvez ele pudesse pensar assim: se o rei não pode fazer alguma coisa, que ele pode muito, é o homem mais influente desse reino, não pode fazer nada por mim, quem é esse homem que pode fazer? Muitas vezes, amado, você vai falar de Jesus para alguém, você vai falar de Deus para uma pessoa, falar que Deus pode transformar a vida dessa pessoa, e você convida ela para vir participar de um culto como esse. E talvez essa pessoa já passou por alguma igreja que, colocada perto de uma igreja como essa daqui, ninguém tenha vontade de entrar. Se colocar para escolher, para a pessoa escolher, ela vai entrar na outra. Por quê? Porque a outra é maior, porque a outra tem cadeira tudo estofada, porque a outra tem jogo de luz, a outra tem as modernidades. Então, Eliseu mandou esse recado para ele, mas ele saiu da onde o rei estava e foi até Eliseu. A primeira característica havia disposição de ser curado. Havia disposição no coração de Naamã em buscar solução para o seu problema. Ele estava disposto a fazer qualquer coisa para ser curado. Muitas vezes, muitas pessoas querem alguma coisa, porém ela não tem disposição de buscar, ela não tem disposição de sair do lugar onde ela está e buscar aquilo que ela diz que está querendo. Aí Deus começa a trazer direção para as nossas vidas, falando assim, que nós devemos estar juntos, tem pessoas que não têm a disposição, elas falam que querem, mas ela não tem a disposição, e Deus tem dado a direção, mas elas preferem fazer do jeito delas. Elas preferem fazer, não, é porque hoje eu estou assim, eu vou ficar em casa, é porque hoje eu vou fazer desse jeito, é porque hoje eu vou fazer assim. Ah, você vai na igreja, ora por mim lá, ora por mim, olha, faz alguma coisa lá que eu creio aqui, ó, a gente juntando a nossa fé, alguma coisa vai acontecer, mas
mesmo não tem a disposição. Então a primeira coisa que a gente vê aqui, que Naamã, ele estava doente sim, ele tinha todas as desculpas para poder não ir, ele tinha todas as desculpas para ele ficar no lugar onde ele estava, porque dinheiro ele tinha para poder pedir para os seus servos ir até onde? Ir até Israel e trazer o profeta até ele. Condições ele tinha, moral, privilégio com o rei da Assíria ele tinha para poder ir buscar o profeta até ele. Sim ou não? Ele tinha isso. Porém, querido, e ele tinha todas as desculpas, eu não posso, estou debilitado, eu estou assim, estou passando mal. Eu não, olha, para o povo de Israel, o leproso não pode chegar perto. O leproso não pode, o leproso tem que viver fora do arraial. O leproso não pode chegar perto de quem não tem a doença. O leproso não pode entrar na cidade. Então ele tinha todas as desculpas para não ir, para poder pedir para alguém trazer o profeta até lá. Mas nós vemos o quê? Uma disposição em Naamã em sair do lugar e ir atrás daquilo que ele queria. Amém ou não amém? E é isso, querido, que nós precisamos entender, que quando nós precisamos de algo, nós temos que ter disposição. Quando nós queremos algo de Deus, especialmente, nós precisamos ter a disposição de sair da nossa casa e buscar a presença dEle. Ah, pastor, mas eu posso buscar em casa. Ah, pastor, mas eu posso orar. Sim, você pode. Mas a palavra de Deus, nós temos aprendido isso daqui, querido, 3 anos aprendendo isso. Que a bênção é ordenada, a vida é ordenada por Deus. Quando? Quando a igreja está reunida. Quando a igreja está reunida. Quando Deus faz chover, Deus não faz chover na casa de um e de outro. Deus faz chover sobre todos. Deus chama a sua igreja de corpo. Através de Paulo, ele diz que nós, a igreja, nós somos o corpo de Cristo. A igreja é o corpo, nós somos os membros. Então não faz sentido um corpo, ou com seus membros, cada um para um canto. Sim ou não? Nós precisamos entender. O autor de Hebreus, que eu creio que seja Lucas, escreveu ali no capítulo 10, versículo 25, está ali dizendo: não deixei de congregar. Não deixem de congregar. Por quê que está ali, não deixe de congregar? É só porque a gente precisa ver a cara um dos outros? Não, é porque tem um propósito nisso. A bênção de Deus, conforme o Salmo 133, é ministrada, é ordenada sobre as nossas vidas quando os irmãos estão em união, estão congregados no mesmo lugar. Amém? Estão congregados no mesmo lugar. Por isso, querido, que nós precisamos ter disposição de buscar ao Senhor. E buscar ao Senhor não é do nosso jeito, não. Não é do nosso jeito. Buscar ao Senhor, nós precisamos, tem coisas que nós precisamos fazer pessoalmente, nós não podemos terceirizar. E buscar ao Senhor é uma delas, nós não podemos terceirizar. Você não pode terceirizar a busca ao Senhor, você não pode terceirizar a oração. Eu posso orar por você, mas se você não ora, querido, o que vai acontecer? Então, a primeira lição que nós temos aqui, nesse texto, ao invés de Naamã, é: haja disposição, tem que ter disposição. Quando Paulo, que era Saulo ainda, a caminho de Damasco, teve um encontro com Jesus, ele ficou 3 dias sem enxergar nada. Aí Deus vai falar com um homem chamado Ananias para ir até ele, para orar com ele, para ele ser curado. Primeira coisa que Deus fala para Ananias é: dispõe-te, vai até a rua chamada direita, porque tem um homem lá. Por que Deus fala isso? Porque na hora que Ananias ouviu que era Saulo,
A primeira coisa que ele falou: Senhor, mas muito eu tenho ouvido a respeito desse homem, que ele tem matado, ele tem mandado encarcerar. Aí Deus responde para ele: é por isso mesmo que eu estou falando de expoente, eu sabia que você ia dar esse chilique todo. É assim que funciona conosco, querido. Quando nós temos que buscar ao Senhor, tem que haver disposição em nós. Nós não podemos deixar as circunstâncias, as coisas nos impedir. Nós não podemos deixar a preguiça, principalmente, nos impedir. Nós não podemos deixar, a palavra refuta todos os nossos argumentos. Tem pessoa que fala assim: eu estava tão cansado que não deu para mim buscar ao Senhor hoje. Aí a palavra de Deus diz assim que é Ele que renova as nossas forças. Tem que haver disposição. Tem que haver disposição de buscar ao Senhor. De buscar ao Senhor. De sair de casa, de vir para a igreja. Chegou na igreja, tem que ter disposição para orar, para participar do louvor, para prestar atenção na palavra, para buscar a presença dEle. Porque do que adianta ter disposição de sair de casa e quando chega aqui, cruza o braço? Perde tempo, amado. Perde tempo. E a segunda coisa que o Senhor nos ensina através desse texto aqui, através da vida de Naamã, é que Naamã, aqui ele não era nem crente ainda, nem convertido ainda, mas tem muito crente que parece com ele. Por quê? Porque quando ele chega lá, na casa do Eliseu, do profeta, Eliseu diz assim para ele, mandou apenas um mensageiro dizer: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará e ficarás purificado. Quando a gente vem na igreja, querido, quando você sai da tua casa, você vem na igreja, o que você veio fazer aqui? O que você veio buscar aqui? Aqui Deus vai te dar exatamente o que você precisa. E Naamã saiu de casa, foi até a casa do profeta. Ele não se encontrou com o profeta, mas ele recebeu o que ele foi buscar. Assim como você está recebendo aquilo que você veio buscar aqui. O que ele recebeu? Ele recebeu uma palavra. Ele recebeu uma palavra de direção. Ele recebeu uma palavra de ânimo. Ele recebeu uma palavra de milagre, uma palavra que ia resolver os problemas dele. Ele recebeu, era uma frase simples. Uma simples frase: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne tornará e ficarás purificado. Ele recebeu essa palavra. E você tem recebido a palavra de Deus todas as vezes que você sai de casa e você vem ao altar de Deus. Você recebe essa palavra. Aí a pergunta é: a palavra que você tem recebido de Deus, o que você tem feito com ela? Porque aquilo que nós fazemos com a palavra que recebemos de Deus é que define o nosso sucesso ou o nosso fracasso. Então o que nós fazemos com aquilo que nós recebemos de Deus, com a palavra que nós recebemos do Senhor, define o nosso destino. Define o nosso sucesso ou o nosso fracasso. E Naamã foi até Eliseu e recebeu uma palavra. Amém ou não amém? Recebeu a palavra. Recebeu a palavra. Recebeu uma palavra de direção. Recebeu uma palavra garantindo que se ele fizesse o que a direção, se ele seguisse a direção que lhe foi dada, o milagre iria acontecer. Mas Naamã, olha a reação dele. Porém Naamã, muito o quê? O que está escrito na tua Bíblia? Muito, verso 11. Muito se indignou e se foi, dizendo, olha, presta atenção. Talvez você é esse camarada aí. Muito se indignou e se foi, dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá
Pôr-se-á em pé e invocará o nome do Senhor, o seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Mas o que é isso, pastor? Vai me dizer que você nunca conheceu alguém que chega na igreja, ou talvez você seja esse que vem na igreja, para quê? Não é só para receber a palavra e voltar e obedecer e usufruir do que Deus tem, mas quer chegar aqui, eu quero na hora do louvor, na hora que começar a cantar, deu uma explosão, eu caia para trás, aparece uma luz. Ou então, eu vim aqui hoje porque eu quero receber uma oração. Aí fica esperando, aí Deus traz a palavra, Deus traz a direção, mas a pessoa fica esperando eu aqui em cima pegar e dizer assim: aleluia, glória a Deus. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Não estou falando para você que eu não creio que Deus se manifeste assim, que haja assim. O que eu estou falando para você é que tem um monte de gente que está perdendo o melhor de Deus para a sua vida. Por quê? Porque Deus está falando com ele, está dando direção para ele. Porém, o que ele está dizendo? Ele está esperando. Ele está esperando a mesma coisa que Naamã esperava de Eliseu. Naamã esperava, na hora que eu chegar lá na casa de Eliseu, porque eu sou um homem importante, eu vou chegar lá, aí o profeta ele vai sair, vai chegar diante de mim, vai se colocar de pé, e aí ele vai invocar o Senhor seu Deus, Senhor, né? E vai colocar a mão, vai passar a mão no lugar onde está ferido e tudo vai começar a se restaurar. É assim que, filho, é assim que muitas vezes a nossa mente funciona. A gente vai orar, a gente coloca diante de Deus as nossas questões, a gente fica imaginando, criando uma cena, como que vai ser assim, vai acontecer isso. Às vezes a gente está orando, amado, por um milagre na área financeira, aí fica pensando, porque vai acontecer assim, meu patrão vai chegar, porque fulano que tem dinheiro vai chegar e me dar uma oferta. E nós precisamos aprender que as coisas não são desse jeito. O que nós precisamos de Deus, Ele já tem nos dado. Ele já tem nos dado. Você não precisa que alguém sapateie diante de você. Tem crentes e mais crentes que saem de casa, vai para a igreja, para quê? Hoje é meu dia, pastor vai orar comigo, vai vir uma revelação. Não é por isso que tem igreja que o forte dele é revelar número de documentos. Uma vez chegaram para mim e falaram assim: pastor, eu conheço um lugar e vamos lá, para a gente poder conhecer. O camarada, ele consegue revelar o número do teu CPF. Eu falei: não, mas eu não esqueci, eu não perdi, eu não preciso de alguém revelando o número do meu CPF. Eu sei os números de todos os meus documentos de cor, eu não preciso de ninguém revelando, não. Não quero chegar perto de jeito nenhum. Pastor, mas eu sei lá o que ele vai fazer com o número do meu CPF? Não tem sentido isso, não tem propósito nisso, querido. Não tem. Do que você precisa? Precisa de alguém sapateando de você? Você precisa de alguém que erga e grita, que faz um monte de malabarismo para poder falar: você vai ser curado? Não, você só precisa de uma palavra de Deus, uma palavra de direção, uma palavra que se encaixa dentro daquilo que é Deus. E Naamã, ele recebeu a palavra, ele queria ser curado, ele teve a disposição de ir, mas ele sai. Eu achei que ele ia. Aí olha o que ele continua falando, olha o que ele continua dizendo, no verso 12: não são porventura Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel?
Você sabe por que você precisa da palavra de Deus? Sabe por que você precisa de uma palavra de Deus? Entenda uma coisa, porque você não sabe de nada. Eu preciso de Deus, eu preciso da palavra de Deus, porque eu não sei de nada. Quanto mais eu aprendo sobre Deus, quanto mais eu conheço a palavra de Deus, mais eu descubro que eu não sei nada. Mais eu descubro que eu preciso dele. Por isso que a palavra de Deus diz em João 3,30, é necessário que ele cresça e que eu diminua. Por quê? Porque quanto mais você aprende, mais você descobre que não sabe nada. E todas as vezes que você vem para junto de Deus, e que ele fala com você através da palavra, o que você tem que fazer? Discutir com o Senhor, dizendo: os rios de Damasco é melhor do que as águas de Israel? Porque a palavra que o profeta deu foi a palavra de Deus, que chegou a Naamã através do profeta. Amém? E se era Deus que estava falando que as águas do Jordão eram águas propícias, águas boas, águas que poderiam limpá-lo, quem era Naamã para dizer o contrário disso? Quem era Naamã para discutir, para poder dizer que as águas de Damasco, dos rios de Damasco, eram melhores do que as águas do Jordão? O problema é que muitas vezes nós ouvimos a palavra de Deus, amados, e nós queremos discutir com o Senhor. Por quê? Porque Ele nos manda fazer coisas simples, e a gente não faz porque são simples. A gente quer fazer complicado. É por isso que tem um monte de gente sendo enganado por charlatões que dizem que são pregadores do Evangelho. Por quê? Porque vem aqui, numa igreja como essa, é pequena, e aqui a gente não fala: quero 20 pessoas trazendo não sei quanto, porque é a oferta que vai abrir o céu, que vai fazer isso. Aí eu não faço aqui. Aí ele vai procurar uma igreja que faz. E a Bíblia diz que isso é sacrifício de tolo. Deus não pede isso. Mas ele sai daqui e vai lá. Por quê? Porque ele não quer fazer o simples. O que ele quer fazer? O complicado. O que é isso? É a mesma coisa que Naamã está dizendo. Está falando: os rios lá de Damasco são melhores do que as águas aqui. Eu não quero. O que eu quero é o que eles fazem lá. Mas presta atenção. Sempre, quando você está disposto a ouvir o Senhor, sempre perto de você vai ter alguém sensível ao Espírito Santo que vai ouvir a palavra. Só que você precisa não ser cabeçudo como Naamã, de ficar discutindo a respeito da direção dada, mas precisa ser sensível como ele para ouvir conselho. Porque com certeza você já ouviu alguém dizer assim, que se conselho fosse bom, não era dado, era vendido, não é? Não é isso que fala? Muita gente fala assim: não, o sábio é quem dá conselho. Não é. O sábio não é quem dá conselho. O sábio é quem ouve o conselho e coloca em prática o conselho que recebeu. E discerne de onde é que está vindo. Mas alguém chegou para Naamã e disse assim para ele, né? Abriu os olhos deles. Verso 13: então chegaram-se a ele seus servos e falaram e disseram: meu pai, se o profeta te dissera alguma grande coisa, o Deus que eles serviam em Síria, o Rimon, tinha que ficar
trazendo oferendas para ele o tempo inteiro, oferecendo sacrifícios para ele. Se Eliseu tivesse falado para ele, falou: ó, traz 500 bois, vamos matar e vamos oferecer em sacrifício, traz lá mais 2 carregamentos de ouro, de prata, você acha que ele não teria feito? Ele teria feito. Era isso que os servos estavam falando. Se um profeta tivesse te pedido algo demasiadamente grande, você não teria feito? Com certeza ele deve ter respondido: sim, eu teria feito. Ele falou assim: mas ele não pediu algo grande, ele pediu algo simples. E é por isso que tem muita gente vindo na igreja, recebendo a palavra de Deus e voltando para a igreja, e a vida continuando do mesmo jeito. Sabe por quê? Porque Deus é simples. É simples. É simples. Aí eles terminaram dizendo: quanto mais dizendo-te ele, lava-te e ficarás purificado. Na hora, deve ter falado: cara, é verdade. Ele não me pediu 500 bois. Ele não me pediu aqui 1 tonelada de ouro, nem me pediu uma oferta para isso, uma oferta para aquilo. Ele não me pediu aqui para mim fazer um empréstimo, não me pediu aqui para mim poder passar o meu cartão de crédito, ele não me pediu para mim dar a minha poupança, não, ele não me pediu nada disso, ele só me pediu para ir mergulhar 7 vezes. Aí no verso 14, então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme o quê? Conforme a palavra. Conforme a palavra. Conforme a palavra. É isso que a gente precisa aprender. É vir aqui receber a palavra, voltar para casa e fazer conforme a palavra. Não é vir aqui, receber a palavra e sair dali, fazer tudo como estava antes, ou do jeito que acha que está certo. Não é assim que funciona. Vai para lá. Olha que coisa interessante. São quantos mergulhos? 7. Sabe o que Deus manda te dizer a respeito desses 7? Desses 7 aqui nessa palavra, não é uma revelação permanente da palavra, é o que Deus manda falar para você agora. 7 mergulhos, sabe o que é? Volta com essa palavra e a cada dia dessa semana coloca ela em prática, do jeito que você a recebeu. Se nada mudar, se nada acontecer na tua vida, se você fizer da mesma forma como Naamã fez, se nada acontecer, Deus não é o Deus que nós pregamos. Mas eu te garanto que quando nós colocamos em prática a palavra que o Senhor nos dá, alguma coisa acontece. E não acontece só do jeito que nós esperamos. Por quê? Porque Efésios 3:20 diz que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, conforme o poder que opera em nós. Não é isso? Deus, através do profeta, deu a palavra, a direção para Naamã, e disse: olha, vai e lava-te 7 vezes no Jordão, a tua carne te tornará e ficarás purificado. Aí ele foi lá e fez conforme a palavra, e olha o que aconteceu. 7 vezes, e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou. Não já cumpriu a palavra aqui? Só que tornou como? E a sua carne tornou como a carne de um menino. E ficou o quê? Purificado. Você sabe o que é isso, meu amado? Imagina um camarada como eu, com 11 anos.
né? Daqui a pouco eu faço 41. Receber uma direção dessa, mergulhar. E na hora que eu sair da água, as rugas não tem mais. Entendeu? Não tem mais. A pele se tornou como a pele de um menino, novinho em folha. Já pensou isso? É isso que Deus está fazendo aqui na vida de Naamã. Mas aí olha, querido, em nome de Jesus. Então voltou o homem de Deus a quem? Para quem que ele voltou? Depois que ele voltou para Eliseu. Naamã voltou a Eliseu. E toda a sua comitiva veio, pôs-se diante dele e disse. Aí o profeta o recebeu. Aí o profeta o recebeu. Aí outra atitude que você não pode ter de Naamã. Olha o que Naamã quis fazer. Eis que tenho conhecido em toda a terra, que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Não há outro Deus, em outro lugar. O Deus verdadeiro está aqui. Hoje eu o conheci. Aí ele fala o seguinte: te peço que tomes uma bênção do teu servo. Do teu servo. Mas aí, amado, você já imaginou se fosse hoje? Você já imaginou se fosse hoje? Se Naamã fosse curado por um desses pastores que a gente vê tanto aí nas televisões. Glória a Deus. E ele voltasse até o pastor e falasse assim: olha, verdadeiramente Deus está aqui neste lugar. Eu peço que aceite o que? Uma bênção da mão do teu servo. O que o pastor falaria? O que você acha que ele falaria? Ele ia pegar todos os presentes, ainda ia contar uma história assim, porque nós estamos com um projeto assim, porque não sei o que não sei o que, ainda comprometeria ele com mais, e fidelizaria ele num carnezinho. Naamã poderia voltar curado e vivesse uma vida pregressa, mas toda vez que comparecesse diante desse pastor, sabe o que ia acontecer? Esse pastor falou: eis o homem de Deus. Mas o profeta disse: alô? Mas o profeta disse: não. Disse não. Meu amado pastor, que é homem de Deus, ele não aceita esse tipo de coisa. Não aceita. Não aceita. Mas aí olha só, verso 16, porém ele disse: vive o Senhor em cuja presença estou, que não tomarei. E estou com ele para que tomasse, mas ele recusou. Ele insistiu: não, fica, toma. Mas Eliseu disse: não, eu não quero. Não. O homem de Deus, querido, o que ele quer? O que ele quer? Qual é a alegria do homem de Deus? A alegria de um homem de Deus, querido, é ele ver a pessoa que foi abençoada através do seu ministério, vivendo o que está escrito aqui nessa palavra. Essa é a alegria. Essa é a alegria. Essa é a alegria.
Não, pastor, mas a pessoa tem que se mostrar grata. Querido, não existe nenhuma demonstração de gratidão maior que nós podemos fazer diante das pessoas, diante dos homens e diante de Deus, diante dos homens de Deus e diante de todo mundo espiritual, do que a gente comparecer diante do Senhor sendo obediente a essa palavra, em todos os seus mandamentos, em todos os seus requisitos, amados. Por quê? Querido, aqui tem, a Bíblia fala de oferta, aqui fala, a Bíblia fala sobre dízimos, sobre ofertas aqui. Se você aprende essa palavra e começa a viver essa palavra, e começa a praticar essa palavra, você traz oferta aqui, não porque você recebeu um milagre de Deus, não porque alguma coisa aconteceu na tua vida, mas você traz uma oferta aqui porque você ama a Deus e quer obedecer essa palavra, meu querido. Isso alegra o coração de Deus, e quem é homem de Deus se alegra com isso. Eu não posso de outra forma. Eu não posso, querido, não posso. Eu reluto bastante quando a gente tem que fazer alguma coisa e o Senhor me dá a direção para falar: olha, pede ajuda, pede ajuda. Eu peço, mas é com muita luta. Por quê? Porque eu não quero de forma nenhuma ferir os princípios dessa palavra. Por quê? Porque o que eu recebo de graça de Deus, eu tenho que dar de graça, eu não tenho que cobrar, eu não tenho que te deixar pagar por isso. Você tem que sair daqui, querido, desejando servir o Senhor, porque foi isso que aconteceu com Naamã. Logo depois de recusar, de Eliseu recusar a oferta que ele estava querendo dar, olha o que Naamã diz. Fala para ele assim: não, então você é profeta, me permite levar um pouco de terra aqui de Israel, uma carga que eu consiga levar nas mulas. Eu quero levar para lá, sabe por quê? Porque não ouso mais invocar o nome de Deus lá na terra síria. Eu vou levar essa terra para lá e eu vou colocar num lugar, e todas as vezes que eu for orar, eu vou subir em cima dessa terra e vou clamar a Ti, numa terra levada deste lugar. Eu não vou clamar, eu não vou, eu moro lá, eu sirvo o rei de lá, e eu quero já te pedir perdão aqui, sabe por quê? Porque lá o Deus de lá não é o Senhor, o Deus de lá é Rimon. Rimon, querido, é o Deus do trovão, o Deus da tempestade, o Deus da chuva. Isso com certeza está ligado à fertilidade do solo. Era o Deus lá dos assírios, era o Deus que o rei da Assíria servia, cultuava. E ele está dizendo aqui para Eliseu: olha, lá ele serve Rimon, e eu, como general, eu tenho já um compromisso com o meu rei de acompanhar ele quando ele vai lá servir, se ajoelhar diante de Rimon. Mas eu quero aqui, me perdoe, porque quando ele segura na minha mão, eu tenho que me curvar junto com ele. Mas eu não sirvo mais esse Rimon, eu não sirvo mais esse Deus. O Deus que eu sirvo agora é o Deus Todo-Poderoso. E ele diz assim diante do profeta, e eu quero pedir perdão aqui: olha, me perdoa, me perdoa, me perdoa, porque isso vai acontecer, mas não é meu desejo me curvar diante desse Deus. O problema é que as pessoas saem de casa, ouvem a palavra, querido, quando não sai questionando a palavra, não permite que a palavra a transforme, não permite, decide não viver a palavra. Aí quando recebem alguma coisa, ou melhor, querem praticar a palavra de Deus somente quando recebem alguma coisa. Eu vou ser fiel nos dízimos e nas ofertas quando o Senhor me... Não, meu amado, não é só quando o Senhor te abençoar, não.
Você precisa viver em todo o tempo, decidir viver em todo o tempo essa palavra. É disso que se trata todas as tuas vindas a essa igreja. Você está aqui hoje, meu amado. Você está ouvindo uma palavra, não é para massagear o teu ego, para você sair daqui aliviado das tuas dores, não. Você está aqui hoje para ouvir a palavra de Deus, para você sair daqui como Naamã saiu da presença de Eliseu. Decidido, eu não sirvo mais aos outros deuses, eu não faço mais, eu não cometo mais os mesmos pecados. Lá no meu trabalho, eles fazem errado, pastor, eles fazem errado, mas não é porque os outros fazem errado que você vai fazer errado também. Tem pessoas, querido, que quando ela vê alguém fazer errado, ao invés de decidir que não vai fazer errado, não, ela acha uma desculpa para fazer errado também. E não é assim que Deus quer que você viva, não é dessa forma que Deus quer que você saia daqui. Deus quer que você saia daqui decidido: Senhor, o Senhor é o meu Deus, o Senhor é o meu Deus, o Senhor é o meu Deus, eu vou fazer, decidido. Profeta, eu não vou mais invocar o nome do Senhor. Eu vou estar lá na Síria, mas eu vou invocar o nome do Senhor. Eu não ouso invocar o nome do Senhor naquele solo idólatra. Por isso eu quero levar a terra aqui de Israel, porque eu vou colocar num lugar. E nesse lugar é o lugar onde eu vou invocar o nome do Senhor. Eu vou voltar amanhã para o meu trabalho, e assim que Deus quer que você saia daqui, eu vou voltar amanhã para o meu trabalho, mas eu vou voltar, eu não vou cometer os mesmos erros que eu estou cometendo. Deus quer que você saia daqui decidido. Deus está mandando você mergulhar no Jordão, e você está fazendo bico, porque Farfar e Abana tem águas mais de acordo com o teu conceito. Mas espera aí, quem precisa um do outro? É você que precisa de Deus, ou é Deus que precisa de você? Quem precisa de quem? Se for Deus que precisa de você, você está certo. Não mergulha no Jordão, não. Vai de cabeça. Tua vida está perfeita. A de Deus é que está esculhambada. Ele precisa aprender contigo. Mas não é assim, amado. Somos nós que precisamos dele. É a nossa vida que está esculhambada, não é a dele. Então nós não temos moral nenhuma para contestar: Senhor, tu poderia fazer melhor. Tu poderia fazer melhor. Nós não podemos. É a nossa vida que precisa endireitar, amém ou não amém? Então o que temos que fazer, Senhor? Olha, eu vou voltar para minha casa. Eu não sirvo mais a outros deuses. Eu vou consertar o que está errado na minha vida. A grosso modo, olha para a tua vida. Duvido que tenha alguém aqui entre nós, incluindo a mim e quem está em casa, se você olhar para a tua vida, você não encontra pelo menos uma coisa que você precisa colocar, consertar de acordo com a palavra de Deus. Eu olho para a minha e eu encontro um monte que eu preciso consertar. Eu preciso consertar. Dentre elas, você sabe qual que eu preciso consertar? Eu acho que eu busco o Senhor pouco. Eu acho que eu oro pouco. Eu acho que eu leio a Bíblia pouco. Eu acho que eu jejuo pouco. Eu acho que eu venho na igreja pouco. Eu preciso consertar. Por que, amado, que eu falo isso? Porque Naamã, quando ele fala que vai levar a terra, ele está dizendo o seguinte: não ouso mais, eu vou me consagrar o tempo inteiro, para que eu não tenha que sair de lá e vir aqui para invocar o nome do Senhor. Estou levando a terra daqui para que eu possa invocar continuamente lá. Você está entendendo a profundidade disso?
E a gente quer que Deus entenda, quer explicar para Deus: Senhor, olha, não é assim, está errado. Está errado o que você está fazendo. Eu que estou certo. Nós precisamos consertar nossa vida. Consertar nossa vida. Deus tem... Olha para os teus problemas agora. A solução está tudo nessa frase aqui, ó, que Deus deu para Naamã. Vai. Quais são os teus problemas? Ah, pastor, o senhor não sabe os meus problemas. Está tudo aqui, ó. O que pode ser pior do que uma doença que não tinha cura? Nada. Está aqui, ó. Deus está dizendo: vai e lava-te 7 vezes na água do Jordão. Qual é a água do Jordão que Deus está te dando hoje? Diga assim, fala: a água do Jordão é a palavra de Deus para a minha vida. Amém? O que Deus está dizendo para nós é: eu tenho a solução. E eu estou entregando para vocês. Quem quer a solução aqui? Amém? Ele já te entregou. O que você vai fazer vai definir isso na tua vida. Vamos ficar de pé, querido, em nome de Jesus.